Bom, eu não sei como começar, então vamos só começar. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é André e eu estou aqui para tentar fazer uma leitura de um livro que eu li e eu achei muito interessante, que é o livro A Revolução dos Bichos, né? Animal Farm, de George Orwell. Tá ao contrário ali na câmera provavelmente, mas vocês devem saber que livro que é. Esse livro foi escrito em 1945, né, praticamente no final da Segunda Guerra Mundial. E esse livro faz críticas ao regime socialista e por ser um livro que foi lançado no final da Segunda Guerra, como os Estados Unidos eram aliados da União Soviética contra o eixo nazista, então esse livro foi boicotado em várias partes do mundo, né? Principalmente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos boicotou muito esse livro por eles serem aliados da União Soviética na época da Segunda Guerra. Então, eu vou tentar fazer uma leitura aqui para vocês. É o primeiro vídeo do canal, então eu não sei direito como que isso vai rolar, se isso vai dar certo ou não. Então eu vou tentar ler um capítulo, quem sabe dois, porque esse livro é relativamente curto. E então vamos lá, né? Vamos tentar aí. Espero que gostem. Eu adorei esse livro, espero que vocês gostem tanto quanto eu. Capítulo 1. O Senhor Jones, da Fazenda Solar, trancou o galinheiro à noite, mas estava bêbado demais para se lembrar de fechar também as portinholas. Com o facho de luz da lanterna balançando, ele cambaleou pelo pátio. Tirou as botas quando chegou à porta dos fundos, serviu-se de um último copo de cerveja do barril da copa e tomou o rumo da cama, onde a senhora Jones já ressonava. Tão logo a luz do quarto foi apagada, um grande alvoroço começou em todas as construções da fazenda. Boatos que tinham corrido durante o dia diziam que o velho Major, um porco premiado, um porco que chamava Major, Major era o nome do porco, um porco premiado, tivera um sonho estranho na noite anterior e queria contá-lo aos outros animais. Todos combinaram um encontro no grande celeiro assim que o Sr. Jones estivesse fora do caminho. Então, é, o Major, que era o porco, é como se fosse o líder, ele combinou um encontro com todos os outros animais enquanto o Sr. Jones, que é o dono da fazenda, estivesse dormindo. O velho major, é, abre, abre parênteses, era assim que sempre o chamavam, apesar de na exposição ele ter sido apresentado como, entre aspas, beleza de Wellington, fecha parênteses. Era tão respeitado na fazenda que ninguém se importava em perder uma hora de sono para ouvir o que ele tinha a dizer. Então o velho major, que era o porco, quando ele falava todo mundo ouvia, ele tinha respeito dos outros animais. Em uma ponta do grande celeiro, sobre uma espécie de plataforma elevada, o major já se instalara devidamente em sua cama de palha, debaixo de uma lanterna que pendia da trave. Estava com 12 anos e nos últimos tempos se tornara bem corpulento, mas ainda tinha uma aparência imponente, sábia e bondosa, apesar de seus caninos nunca terem sido cortados. Provavelmente deve ser o porco da capa aqui, ó. Não sei se dá pra. Esse aqui é o Major, ó. Ó, que legal. Bom, logo os outros animais chegaram e começaram a se acomodar, cada um à sua maneira. Primeiro vieram os três cachorros, Bluebell, Jessie e Pincher, e depois os porcos, que se ajeitaram na palha bem em frente à plataforma. As galinhas se empoleiraram nos peitoris das janelas, os pombos voaram até as vigas lá no alto, as ovelhas e vacas se deitaram atrás dos porcos e começaram a ruminar. Os dois cavalos do arado, Boxer e Clover, eles são personagens bem importantes para a história. Espero que vocês se lembrem deles. Dois cavalos do arado chamado Boxer e Clover chegaram juntos, andando bem devagar e pousando com muito cuidado as grossas patas peludas.
para não pisar em algum animalzinho escondido no meio da palha. Clover, uma égua robusta e maternal, se aproximava da meia-idade e não voltara à antiga silhueta depois da quarta cria. Boxer era um animal enorme, com mais de 1,80 m de altura, tão forte quanto 2 cavalos comuns somados. A faixa branca em seu focinho, do boxer no caso, a faixa branca em seu focinho lhe dava uma aparência um tanto boba, e de fato ele não tinha uma inteligência brilhante, mas era universalmente respeitado por sua firmeza de caráter e tremenda capacidade de trabalho. Eu espero que vocês tentem é, entender as referências dos personagens com os personagens do regime socialista, se for possível. Acho que é melhor fazer isso depois que ler o livro, pra vocês entenderem melhor quem é quem em quem são inspirados os personagens do livro. Tá, por sua tremenda capacidade de trabalho, tá. Depois dos cavalos entraram Muriel, a cabra branca, e Benjamin, o burro. Benjamin era o animal mais velho e mais mal-humorado da fazenda. Quase nunca falava, porém, quando abria a boca, em geral, soltava um comentário cínico. Dizia, por exemplo, que Deus lhe dera um rabo para espantar as moscas, mas que ele preferia não ter rabo nem moscas. Entre os animais da fazenda, era o único que nunca ria. Quando lhe perguntavam por quê, ele dizia que não havia nenhum motivo para dar risada. Apesar disso, e sem jamais admitir abertamente, era muito dedicado a Boxer, o cavalo, no caso. Então, o Benjamin, que era o burro, era muito dedicado a Boxer, eles eram bem chegados. Costumavam passar o domingo juntos no pequeno cercado atrás do pomar, pastando lado a lado sem jamais conversar. Os 2 cavalos tinham acabado de se deitar quando uma ninhada de patinhos, que tinha perdido a mãe, entrou em fila no celeiro, grasnando baixinho e perambulando de um lado para outro em busca de um lugar seguro onde se ajeitar. Com uma das longas patas dianteiras, Clover fez ao redor deles uma espécie de muro. Os patinhos se aninharam naquele espaço e adormeceram no mesmo instante. No último minuto, Molly, a égua branca, bonita e outro personagem. No último minuto, Molly, a égua branca, bonita e afetada, que puxava a charrete do Sr. Jones, entrou gingando, vaidosa, chupando um torrão de açúcar. Ocupou o espaço na frente e começou a mexer a cabeça, esperando chamar a atenção para as fitas vermelhas trançadas na crina branca. Tava querendo chamar a atenção, né? Por fim, chegou a gata, que procurou, como sempre, o lugar mais quente, e afinal se espremeu entre Boxer e Clover. Ali ronronou de satisfação durante todo o discurso de Major, sem ouvir uma só palavra que ele dizia. É. Finalmente todos os animais estavam presentes, exceto Moses, o corvo domesticado, que dormia em um poleiro atrás da porta dos fundos. Quando o Major viu que seus convidados haviam se acomodado e aguardavam com atenção, pigarreou e começou. Camaradas, vocês já ouviram... Camaradas, olha a referência. Eles se chamam de camaradas. Vocês já ouviram sobre o sonho estranho que tive ontem à noite? Mas do sonho eu vou falar daqui a pouco. Antes, tem outra coisa que quero dizer. Não acredito, camaradas, que estarei com vocês por muitos meses mais e, antes de morrer, sinto que é meu dever transmitir a sabedoria que adquiri. Tive uma vida longa e muito tempo para pensar, sozinho no meu chiqueiro, e acho que posso afirmar que compreendo a natureza da vida nessa terra tão bem quanto qualquer outro animal. É sobre isso que quero conversar com vocês. Então ele já estava velho, né, e queria, digamos, passar a sua experiência e sua sabedoria para os outros, né? Agora, camaradas, qual é a natureza dessa nossa vida?
Sejamos francos, nossas vidas são miseráveis, laboriosas e curtas. Nós nascemos, recebemos apenas comida suficiente para sobreviver, e aqueles entre nós que conseguem se manter vivos são forçados a trabalhar até o último átomo de suas forças. No instante em que nossa utilidade chega ao fim, somos abatidos com uma crueldade hedionda. Depois de completar 1 ano de idade, nenhum animal na Inglaterra conhece o significado de felicidade ou lazer, ou seja, essa história toda se passa na Inglaterra. Nenhum animal na Inglaterra é livre. A vida de um animal é miséria e escravidão. Esta é a verdade nua e crua. Mas isto simplesmente parte da ordem natural? Será que esta nossa terra é tão pobre que não consegue proporcionar uma vida decente aos que vivem nela? Não, camaradas, 1000 vezes não. O solo da Inglaterra é fértil, o clima é bom, o solo é capaz de oferecer comida em abundância para um número muitíssimo maior de animais do que os agora habitam. Esta nossa fazenda, sozinha, poderia sustentar 1 dúzia de cavalos, 20 vacas e centenas de ovelhas, todos vivendo com um conforto e uma dignidade que agora nos parecem quase além da imaginação. Por que então continuamos nessa condição miserável? Porque a quase totalidade do produto do nosso trabalho é roubada de nós pelos seres humanos. Essa, camaradas, é a resposta para todos os nossos problemas. Resume-se a uma única palavra: homem. O homem, com um H maiúsculo, é o único inimigo que nós temos. Tirem o homem de cena e a causa da fome e do excesso de trabalho fica eliminada para sempre. Então tenta fazer um paralelo entre isso e o mundo real, só que troque os animais por pessoas reais, no caso. O homem é a única criatura que consome sem produzir. Ele não dá leite, não bota ovos, ele é fraco demais para puxar o arado. Ele não corre depressa o bastante para pegar os coelhos. Mesmo assim, é o senhor de todos os animais. Ele os põe para trabalhar, dá de volta o mínimo indispensável para que não morram de inanição e aguarda o resto para si. E guarda o resto para si. Nosso trabalho cultiva esse solo e nossas fezes o fertilizam, mas, apesar disso, não há um só entre nós que possua mais do que a própria pele. Vocês, vacas aqui à minha frente, quantos milhares de galões de leite vocês deram no último ano? E o que aconteceu com aquele leite que deveria estar nutrindo e fortalecendo os seus bezerros? Cada gota dele desceu pela goela dos nossos inimigos. E vocês, galinhas? Quantos ovos vocês botaram no último ano? E quantos eclodiram e se tornaram pintinhos? Todo o resto foi negociado, virou dinheiro para os Jones e os homens dele. Enquanto a você, Clover, onde estão os 4 potros que gerou e que deveriam ser o conforto e o prazer de sua velhice? Cada um foi vendido com 1 ano de idade e você jamais vai vê-los de novo. Em retribuição aos seus 4 partos e todo o trabalho nos campos, o que você recebeu exceto parcas rações e uma baia? Mesmo essa vida desgraçada que nós levamos não consegue chegar a seu fim natural. E não estou reclamando por mim, pois sou um dos poucos sortudos. Tenho 12 anos e tive mais de 400 filhos. Assim é a vida natural de um porco, mas nenhum animal escapa da faca cruel no fim. Vocês, porcos jovens sentados à minha frente, em 1 ano cada um vai gritar por suas vidas em cima de um cepo de madeira. Todos nós chegaremos a esse horror. Vacas, porcos, galinhas, ovelhas, todo mundo. Nem mesmo os cavalos e os cães têm um destino melhor. Você, boxer, no mesmo dia em que seus músculos maravilhosos perderem a força, Jones vai vendê-lo para o carniceiro, que vai cortar sua garganta e ferver seu corpo para servir as raposas. Quanto aos cachorros, quando eles ficam velhos e desdentados, Jones amarra um tijolo em seus pescoços e os afoga no lago mais próximo. Portanto, camaradas,
Não está claro e cristalino que todos os males dessa nossa vida nascem da tirania dos seres humanos? Basta nos livrarmos do homem e o produto do nosso trabalho poderia ser todo nosso. Praticamente de uma hora para outra seríamos ricos e livres. O que devemos fazer então? Ora, trabalhar dia e noite de corpo e alma para desbancar a raça humana. Essa é minha mensagem para vocês, camaradas. Revolução. Não sei quando a revolução virá. Pode ser em uma semana ou em 100 anos, mas sei tão certo quanto vejo esta palha sob meus pés que cedo ou tarde a justiça será feita. Mantenham o foco nisso, camaradas, ao longo do pouco que resta de suas vidas e, acima de tudo, transmitam essa minha mensagem aos que vierem depois de vocês, de modo que as futuras gerações possam levar a luta adiante até a vitória. Lembrem-se, camaradas, de que sua determinação nunca pode falhar. Nenhum argumento deve desviá-lo do caminho. Nunca deem ouvidos quando eles disserem que o homem e os animais têm um interesse comum e que a prosperidade de um é a prosperidade dos outros. Isso é mentira. O homem não busca o interesse de nenhuma criatura além dele mesmo. Que entre nós, animais, haja uma perfeita união, uma perfeita camaradagem na luta. Todos os homens são inimigos, todos os animais são camaradas. Nesse momento começou uma grande confusão. Enquanto o major falava, 4 ratazanas saíram de seus buracos e estavam sentadas nas patas traseiras, escutando. Os cachorros de repente as viram e foi só por um giro muito ágil de volta aos buracos que elas salvaram a pele. O major ergueu a pata, pedindo silêncio. Camaradas, eis aqui um ponto que precisamos acertar. As criaturas selvagens, como os ratos e os coelhos, são nossas amigas ou inimigas? Vamos colocar em votação. Eu proponho a seguinte pergunta para esta reunião: os ratos são nossos camaradas? A votação foi feita de imediato e concordou-se por uma esmagadora maioria que os ratos eram camaradas. Houve apenas 4 dissidentes, ou seja, apenas 4 votos contra. Os 3 cães e a gata. Faz sentido, né? Que conforme se descobriu mais tarde, tinham votado para os dois lados. O major continuou. Não tenho mais muita coisa a dizer. Apenas repito. Lembre-se sempre de seu dever de inimizade com o homem e os interesses dele. Qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. Eu quero que vocês lembrem dessa frase, ok? Qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. Qualquer coisa que ande sobre 4 pernas ou tenha asas é amigo. Mesmo quando vocês vencerem o homem, não adotem seus vícios. Nenhum animal deve jamais morar em uma casa. Eu quero que vocês lembrem isso também. Nenhum animal deve jamais morar em uma casa, dormir em uma cama, vestir roupas, beber álcool, nem fumar, tocar em dinheiro, nem fazer comércio. Ou seja, não pode fazer nada que seja função de um ser humano, em resumo. Todos os hábitos do homem são péssimos. Acima de tudo, nenhum animal deve jamais tiranizar um dos seus. Nenhum animal deve jamais tiranizar um dos seus. Fracos ou fortes, astutos ou simplórios, nós somos todos irmãos. Nenhum animal deve jamais matar outro animal. Todos os bichos são iguais. Agora, camaradas, vou contar o meu sonho de ontem à noite. Mal posso descrevê-lo para vocês. Foi um sonho sobre como a Terra vai ser quando o homem for banido. Mas ele me lembrou de uma coisa que eu tinha esquecido há muito tempo. Vários anos atrás, quando eu ainda era um leitãozinho, minha mãe e outras matrizes costumavam cantar uma velha canção
da qual ela só conhecia a melodia e as três primeiras palavras. Eu sabia essa música na infância, mas fazia muito tempo que ela havia sumido da minha memória. Ontem à noite, porém, no sonho, ela voltou. E não só a melodia, as palavras também voltaram. Palavras que, tenho certeza, eram cantadas pelos animais no passado distante e que caíram no esquecimento com o passar de muitas gerações. Vou cantar a canção para vocês agora, camaradas. Sou velho e minha voz é rouca, mas quando eu tiver ensinado, vocês vão cantar sozinhos muito melhor. Chama-se Animais da Inglaterra. O velho major pigarreou e começou a cantar. Como ele mesmo havia dito, a voz era rouca, mas cantou bastante bem, e a melodia era empolgante, algo entre Clementine e La Cucaracha. A letra era assim. Eu não vou cantar, gente, tá? Eu vou apenas recitar. Cantar não é o meu forte. Animais da Inglaterra, feras da Irlanda, bichos de toda a terra e tipo de clima, juntem-se a nós nessa ciranda. Ouçam a novidade que se aproxima. É engraçado que eles conseguiram traduzir de forma que rime também, né? Isso é bem interessante. Mais cedo ou mais tarde vai chegar o dia em que o homem tirano será derrubado, e em toda a Inglaterra o campo fertilizado pertencerá só aos animais. Que alegria! Nossos narizes não terão mais argolas, sumirão os arreios de nossas costas, esporas e lâminas enferrujarão, chicotes cruéis não mais estalarão. Mais riquezas do que temos em mente, como trigo, cevada, aveia e feno, trevo, feijão e todo tipo de semente, a todos nós pertencerão igualmente. Os campos da Inglaterra vão brilhar, e límpidas as águas vão murmurar. Mais doce ainda a brisa vai soprar no dia em que iremos nos libertar. Em prol desse dia trabalhar nós devemos, ainda que morramos antes de vencermos. Vacas, cavalos e aves em pé de igualdade, todos precisamos lutar pela justa liberdade. Animais da Inglaterra, feras da Irlanda, bichos de toda a terra e tipo de clima, juntem-se a nós nessa ciranda, ouçam a novidade que se aproxima. Essa era a canção que ele lembrou no sonho. Cantar esta música lançou os animais em uma agitação enorme. Pouco antes de Major chegar ao fim, eles começaram a cantar sozinhos. Até os mais bobos já tinham captado a melodia e algumas palavras, enquanto os mais espertos, como os porcos e os cachorros, aprenderam a música de cor em poucos minutos. Então, depois de algumas tentativas preliminares, a fazenda inteira explodiu na cantoria de Animais da Inglaterra, em um uníssono poderoso. As vacas mugiram a melodia, os cachorros uivaram, as ovelhas baliram, os cavalos relincharam, os patos grasnaram. Eles estavam tão deliciados com a música que a entoaram 5 vezes consecutivas e poderiam ter continuado noite adentro, se não tivessem sido interrompidos. Infelizmente, a agitação acordou o Sr. Jones, que pulou da cama, certo de que uma raposa invadira o pátio. Apanhou a arma que sempre ficava no canto do quarto e disparou uma rajada de tiros de chumbinho contra a escuridão. Os petardos se alojaram na parede do celeiro e a reunião foi encerrada às pressas. Todos voltaram depressa para o lugar onde dormiam. Os pássaros voaram para o poleiro. Os outros se acomodaram na palha e, um instante depois, a fazenda inteira dormia. Bom, pessoal, esse foi o final do primeiro capítulo de Revolução dos Bichos. No vídeo aqui deu 24 minutos e eu acredito que é um bom tempo de vídeo. Acho que seria acho que é uma boa ideia cada episódio nessa duração. Cada episódio um capítulo. Esse é o primeiro vídeo do canal, então eu irei testar. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Se vocês acharam ruim, eu comentar por cima. Se vocês acham melhor eu apenas ler sem dar opinião.
Eu adoraria ouvir a opinião de vocês. Obrigado a todos que viram esse vídeo e até o próximo capítulo.